Agora a gente fala de educação, porque 10 dias depois de ser sancionada pelo presidente, a lei que institui o programa Pé de Meia entrou em vigor. O programa é um incentivo financeiro para reduzir a evasão escolar. Nós escalamos Simon Cavalcante ao vivo para trazer justamente mais detalhes e informações do programa. Boa noite, Simon. Oi, linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Correio nessa sexta-feira. A gente traz os detalhes aí desse programa que vinha sendo aguardado especialmente pelas famílias, por esses estudantes aí de baixa renda que vão ter esse incentivo a mais para frequentar a escola, né? Porque a intenção desse programa é diminuir a evasão escolar, ou seja, o abandono. Sabemos que muitos estudantes terminam deixando a escola, não terminam os estudos e aí o governo, né, por meio do Ministério da Educação, está tentando reverter esse quadro. Por exemplo, o censo, né, do IBGE de 2022 mostrou que no ensino médio a evasão escolar atingiu o percentual de 11,23%. Já no fundamental, nos anos iniciais, 6,95% e nos anos finais, 2,52%. E o foco desse programa é exatamente o ensino médio, que tem esse percentual de 11% de evasão escolar. Então, o programa tem essa ideia de dar esse incentivo financeiro para que os estudantes se matriculem e permaneçam até o fim do ensino médio, inclusive também fazendo o Enem. Para isso, né, esses estudantes que preencherem os requisitos, eles vão receber já R$200 no ato da matrícula e se eles conseguirem manter uma frequência de 80%, aí eles vão receber mais 9 parcelas de R$200, ou seja, todo mês vai ser medida aquela frequência e ele tendo essa regularidade vai recebendo mais parcelas. No fim do ano ele vai receber aí 9 parcelas, que dá R$1.800, mais 200, né, da matrícula, então ele consegue concluir o ano com R$2.000. Agora tem o seguinte, tem o bônus, né? O programa também oferece o bônus. Se ele completar o ensino médio sem ter sido reprovado, né, no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, ele ainda vai ganhar mais um bônus de R$1.000. E se ele fizer inscrição no Enem, mais R$200, né? Então, é dessa forma que o governo está querendo diminuir essa evasão. Para participar desse programa, o estudante tem que ser, né, de baixa renda, por isso tem que estar cadastrado no CAD único, né, que é aquele programa, aquele cadastro geral para os beneficiários dos programas sociais do governo. Também tem que ter um CPF, né, e tem que ter se matriculado no início do ano. A educação de jovens e adultos também foi contemplada por essa medida, contanto, né, que o aluno tem entre 19 e 24 anos. E o governo estima, né, que 2 milhões de estudantes no país vão ser beneficiados e a ideia é já começar o pagamento a partir de março. Tem um detalhe que muitas famílias podem se preocupar em relação ao Bolsa Família. Isso não vai alterar a renda per capita. Por quê? Para receber o Bolsa Família, a gente sabe que tem uma renda mínima per capita. Então, muitas famílias podem ficar com medo desse valor aumentar aquela renda e com isso eles perderem o benefício. Isso não vai acontecer, ou seja, não vai anular, não corre o risco de perder o Bolsa Família. Bom, essas são as regras gerais aí do programa. Quem quiser mais detalhes pode acessar o nosso portal Correio, mas agora eu vou conversar com o professor Marcelo Bispo, ele que é professor da Universidade Federal da Paraíba e também é especialista em educação. A gente quer saber aí qual a visão dele em relação a esse programa, se isso pode contribuir mesmo para diminuir essa evasão escolar. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Primeiro, eu queria que o senhor já dissesse isso. Qual a impressão do senhor? Como é que o senhor vê a chegada desse programa, né, que tem a ideia de fazer com que os jovens permaneçam aí na sala de aula? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma boa iniciativa do governo federal, porque de fato a evasão escolar é um dos grandes problemas que a gente tem na gestão educacional no país e eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma iniciativa que ajuda na evasão. Ela não resolve, mas ela tem sim potencial de colaborar nesse processo. Eu queria que o senhor explicasse, antes a gente estava aqui conversando, né, por que e de que forma isso ajuda. Porque explica primeiro para a gente o porquê acontece essa evasão. Não é só às vezes falta de interesse do jovem, tem vários fatores sociais que contribuem para que ele não frequente aquela escola, não é isso? É verdade. Um dos grandes fatores da evasão, especialmente para aqueles jovens de mais baixa renda, é a questão da renda, né? Então, quanto menor a renda, mais esses jovens são estimulados, são forçados, mais do que estimulados, a buscar renda, complementar, ajudar na renda familiar. Isso é um dos fatores que contribui muito para a evasão escolar.
Então, essas famílias de mais vulnerabilidade social, elas necessitam de um conjunto de programas sociais que favoreçam para que esses estudantes consigam permanecer na escola, né? Caso contrário, eles são forçados a sair da escola em busca de sobrevivência. De fato, é isso que termina acontecendo. A gente estava falando também sobre esse bônus do Enem. Muita gente pode estranhar, dizer, mas o estudante, quando termina o ensino médio, já faz o Enem. Não é isso que acontece na prática? Isso é verdade, porque uma coisa é um estudante de classe média ou das classes mais altas financeiramente, socialmente, que a gente tem aí. Outra coisa é o estudante de maior vulnerabilidade social. Em geral, essas pessoas, elas terminam sendo inibidas com essa ideia de universidade. A universidade é uma coisa muito longe para eles. Então, eles terminam sendo desestimulados a participar do Enem, porque não se veem na universidade. A universidade termina sendo uma coisa muito distante da vida deles. E aí, com esse estímulo, a gente vai conseguir duas coisas. Primeiro, que eles façam a prova e tentem trazer, de alguma forma, a universidade mais próximo deles. E segundo, a gente vai conseguir avaliar melhor em que condições eles estão terminando o ensino médio. Professor, bom, a gente também estava falando, é importante esse programa, dar essa ajuda financeira, mas essa questão da evasão escolar envolve outros fatores. O que é que também ainda é necessário fazer para complementar isso e realmente fazer com que o jovem tenha interesse e possa, né? Que às vezes ele não pode, ele não tem condições de estar ali na escola, né? O que é que poderia ser feito mais para complementar esse programa? A gente tem algumas ações, entre elas que eu acho mais importantes são, primeiro, tem a ver com a educação infantil. A educação infantil no sentido de a gente ter mais creches, porque vários desses adolescentes que evadem da escola, especialmente as meninas, elas deixam de ir à escola para cuidar de irmãos menores para os pais poderem trabalhar. Então, essa questão da creche é importante. Uma outra coisa que é importante é emprego e renda. Não só emprego, mas emprego e renda. Porque quanto maior for a renda, menos esses jovens são demandados a contribuir financeiramente dentro de casa. E isso abre um espaço para que eles tenham mais tempo para se dedicar aos estudos. A educação de base, né, que o senhor está falando aí, também é importante para atrair esse estudante, né? Ou seja, se ele não tem a base não foi boa, se ele não tem aquele interesse, dificilmente ele vai chegar no ensino médio, né? Porque é um conjunto de dificuldades que eles vão enfrentando ao longo do tempo. Então, às vezes, a questão da alimentação, que é sempre muito falado, de conseguir ter as 3 refeições por dia, conseguir ter uma merenda escolar adequada, a questão da saúde, de conseguir ter um sistema de saúde que atenda às necessidades dos estudantes e da família desses estudantes, e também, de alguma forma, que eles possam ter espaços para estudo, nas escolas e em casa, porque muitas dessas casas têm um grau de vulnerabilidade que fica difícil até ter um espaço adequado para que esse jovem consiga estudar e tome gosto e se desenvolva ao longo do tempo por meio do processo dos seus estudos. O transporte público também pode ser um empecilho, dependendo da localização da escola? Sem dúvida. A gente já tem os programas, né, de ônibus escolares, mas o próprio transporte público, especialmente para esses estudantes do ensino médio, isso também é uma dificuldade. Então, quando a gente enfrenta ônibus lotado, falta de ônibus, o valor da tarifa, né? Tem muitos municípios em que os estudantes têm que arcar com esse valor. E parece pequeno, mas todo dia, para uma família de baixa renda, isso faz muita diferença. A distância percorrida e o tempo, distância e tempo, né? Essas coisas todas terminam dificultando a trajetória desse estudante para alcançar o resultado esperado. Tá certo, professor. Muito obrigado por atender aqui ao nosso chamado, conversar um pouquinho, debater sobre esse assunto que é tão importante, né? Vocês estão vendo aí que esse programa já entrou em vigor, o governo pretende começar a pagar a partir do mês de março e é um incentivo a mais para que o jovem se matricule, para que ele continue frequentando, né? Já que se ele conseguir, né, manter essa regularidade, vai receber parcelas aí mensais de R$200, e ainda tem esse bônus, né? Se ele conseguir concluir o ensino médio sem ser reprovado e também mais bônus se ele se inscrever no Enem. Então a gente espera que ajude a diminuir esse percentual que é muito elevado, né? De 11% de evasão escolar. Não é isso, Linda? É com você no estúdio. É isso, Simon. Obrigada pelas informações. Boa noite para você.